Olá, você está conosco em mais um Conexão Futura, ao vivo aqui pelo canal Futura. Confúcio, o filósofo chinês nascido 500 anos antes de Cristo, deixou entre as suas afirmações célebres a seguinte frase: escolha um trabalho que você ame e nunca terá que trabalhar um dia na sua vida. Mais de 2.500 anos depois, o que se vê no mundo atual é que até mesmo o excesso de trabalho por prazer pode influenciar a saúde dos profissionais. Segundo uma pesquisa divulgada pela revista científica PLOS ONE, trabalhar 11 ou mais de 11 horas por dia pode dobrar as chances de se desenvolver uma depressão nervosa. Pessoas que fazem excessivas horas extras rotineiramente têm quase 3 vezes mais chances de adoecer do que aquelas que trabalham até 8 horas por dia. Uma outra pesquisa afirma que os brasileiros estão entre os profissionais que melhor conseguem equilibrar trabalho e vida pessoal no mundo e que estão mais felizes com o atual emprego. É o que aponta a segunda edição do Índice de Equilíbrio entre Trabalho e Vida Profissional, pesquisa realizada em mais de 90 países pela Regus. Mas e você? De que maneira você divide as suas tarefas, se dedica à sua vida longe da carga horária do trabalho? Você é feliz com a escolha profissional que fez? Como administrar as tantas exigências profissionais, pessoas, familiares, afetivas, financeiras, sem deixar que isso sobrecarregue e se torne uma depressão? Para falar sobre todas essas questões e também sobre escolha profissional entre vida afetiva, vida familiar, estão aqui com a gente no estúdio do canal Futura Jorge Matos, presidente da eTalent, Cláudia Alves, que é fotógrafa, e Joyce Ajus, que trabalha com gestão de pessoas da SPM Rio, é doutora em gestão de pessoas e também é professora. Você aí de casa, com certeza, tem que participar desse programa, tirando alguma dúvida, dando o depoimento da sua vida profissional, como é que você divide o tempo, enfim, participe através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter ou o telefone que fica aí na sua tela. Bem-vindos. Obrigada. Bom, essa é uma questão que movimenta todos nós, né? Porque todo mundo precisa aprender a dividir o seu tempo. Mas se a gente pensar numa equação, assim, tentar inventar uma equação, qual seria, na opinião de vocês, onde a gente possa buscar um equilíbrio entre essa tal vida profissional que a gente precisa enfrentar todos os dias e as outras áreas da nossa vida? Jorge. Bom, como a gente tinha já falado algumas coisas, né? Eu acho que primeiro a gente tem que equilibrar aquilo que é equilibrável, né? Se você tem alguma coisa que está em completo desequilíbrio, porque você fez escolhas erradas, por princípio vai ser difícil. Então tem que equilibrar algo que seja equilibrável. Então, quando se fala de trabalho, a gente tem que verificar vários elementos que compõem o trabalho para que a gente possa, primeiro, trabalhar com algo que goste. Porque se eu não gosto, e que tem a ver com a minha natureza, porque se eu não gosto e não tem a ver com a minha natureza, de cara já fica difícil equilibrar. Com certeza. Joyce. Bom, o conceito atual de carreira está muito relacionado a carreira e vida. Não existe mais planejamento de carreira, existe planejamento de vida. É impossível hoje você não contextualizar isso. E quando a gente fala em planejamento de vida, você está falando no pessoal, no profissional, no social e no familiar. Então, sem dúvida nenhuma, esse equilíbrio é necessário, ou mesmo algumas compensações. Então, muitas vezes, você até trabalha num lugar que você não gosta tanto, mas você tem a compensação, você sabe que você tem um objetivo maior, se é familiar, se é social. Então, assim, é muito importante ter alguma coisa que você faça para que você possa recarregar essas energias, seja um hobby, seja um esporte. Então, de alguma forma, esse equilíbrio é necessário. Não existe hoje mais uma dedicação total, quer dizer, não é que não existe, existe, mas sem dúvida, como você falou, a tendência a buscar ou a estar mais afeto a doenças vai ser muito maior. Então, o mais importante é que as pessoas pensem nisso. Planejamento de carreira hoje é planejamento de vida. Não há como você decidir ter uma experiência fora ou fazer um curso sem considerar o que isso vai trazer de impacto na família, o que vai trazer de impacto na sua vida pessoal e profissional. Para o futuro. Então, assim, tudo isso são coisas que têm que ser administradas, né? Agora, o que eu falo sempre é, faça uma escolha consciente, tenha consciência sobre isso. Muitas vezes as pessoas se colocam como vítimas da situação. Eu não tive escolha. As pessoas... Não, sempre temos escolhas. A gente sempre tem escolha, né, Cláudia? Você foi mudando as suas escolhas ao longo das experimentações que você fez. Conta um pouquinho a sua história. Então, eu sou formada em turismo, né? Trabalhei bastante tempo na área, muitos anos.
Em cada setor do turismo eu tive uma experiência diferente. E o meu objetivo ao fazer a faculdade era, de uma certa forma, ser empreendedora, ter a minha agência de viagens. Só que trabalhando depois, realmente na prática, eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu não estava apaixonada pelo que eu estava fazendo. E depois de um tempo eu resolvi fazer uma pós-graduação numa área diferente. Eu gosto muito de lidar com pessoas, apesar da minha timidez, mas eu gosto bastante. E eu escolhi fazer uma pós em RH. Trabalhei um tempinho na área, era uma empresa multinacional. Só que a área que eu estava trabalhando foi terceirizada. E naquele momento eu me vi meio perdida, sem saber o que fazer, sem saber para onde partir. E desde sempre eu tive um interesse muito grande nisso, em trabalhar por conta própria, em ter o meu negócio, em não ter chefia. Era uma coisa que eu tinha vontade. Quando isso aconteceu, né, da terceirização da área, eu falei, olha, eu vou tentar mudar, eu vou tentar partir para uma coisa que realmente eu gosto de fazer, que me motive, que eu acorde todo dia com vontade de trabalhar. Você ainda não tinha descoberto isso? Ainda não tinha descoberto isso. Foi realmente super de repente. Eu já estava casada e meu marido me apoiou muito nesse momento. Ele falou, vamos em frente, vamos procurar alguma coisa. Eu já tinha trabalhado, durante o período do turismo, eu já tinha trabalhado com eventos. E eu gostei muito, foi uma área que realmente me deixou bastante assim, ligada e motivada. E eu falei, bom, fotografia é uma coisa que me motiva. Eu gosto de fotografar, sair para fotografar, é uma coisa que me acalma, é um hobby que eu gosto. E quem sabe eu tenha dom, né, nessa área. E eu resolvi fazer o curso, com o apoio do meu marido. Abandonei tudo naquele momento, saí da empresa e me dediquei exclusivamente ao curso. E você está há quanto tempo trabalhando como fotógrafa? Estou desde final de 2009. Na verdade, eu comecei bem devagarinho, não peguei trabalhos grandes, eu fui fazendo um teste. Foi aprendendo ao mesmo tempo? Porque não é de uma hora para outra que a gente pega o ritmo, mas deu tudo certo. Jorge, ela mostrava já no início um espírito mais empreendedor, né? Uma independência. Nem todo mundo consegue ir tateando e encontrando exatamente aquilo que, digamos assim, nasceu ou tem habilidade para fazer. Isso é um processo, de fato? Na prática hoje as pessoas não precisam nem mais tatear. Existem hoje instrumentos, existem inventários que pela internet que você preenche em 8, 10 minutos e gera o seu perfil comportamental. Pela história da Cláudia, para mim fica muito claro o seguinte, que o grande negócio dela é ser empreendedora. Então é possível que o perfil comportamental da Cláudia, entre os 36 perfis, por exemplo, que nós criamos na iTalent, que provavelmente o perfil esteja próximo de ser o empreendedor, que é a função básica dela. E aí o que ela fez? Ela transformou o hobby como um instrumento desse empreendedorismo. Então ela pegou a característica comportamental, que é ser empreendedora, pega o hobby, que é a área de interesse, de prazer dela, e junta o comportamento com o prazer. E aí ela está sendo sucesso e a cada dia provavelmente será mais. Joyce, mas me parece que a gente está vivendo já há algum tempo num mundo onde a pressão pela escolha de uma profissão, ela já gera um grau de estresse, né? Então, a começar por uma escolha profissional já tem um estresse aí de assertividade. Sim, porque assim, primeiro, a cada dia surgem novas escolhas, novas carreiras, novas profissões. Então, assim, quando você tem um leque enorme de escolha, a dúvida aumenta. Não é? Assim, se você tem restrição de escolhas, você tem assim, poucas opções. Mas hoje são muitas opções. E cada vez mais cedo. E há realmente possibilidade das pessoas se confundirem. Se confundirem o quê? Com algo que gosta de fazer, mas não necessariamente gostaria de fazer daquilo do seu trabalho, a sua vida ou a sua forma, né, de se realizar profissionalmente. Então, o autoconhecimento é muito importante. Se você realmente gostaria de fazer isso, quer dizer, entreviste profissionais, vá visitar o local onde as pessoas trabalham, quais as possibilidades que você tem, porque assim, é muito importante, até o Jorge já tinha mencionado isso, quer dizer, o fato de você escolher uma carreira não necessariamente é aquela profissão ou aquele trabalho que você vai seguir. E hoje também a graduação é apenas a primeira etapa, o primeiro passo, né? Não se para de estudar nunca, a gente não pode parar de estudar. Então assim, você tem sempre as possibilidades, eu tenho certeza. É até importante depois a Cláudia falar que o fato dela ter feito turismo e o fato dela ter feito RH também devem ter contribuído para a profissão de fotógrafa.
Sem dúvida nenhuma, ela teve um olhar diferenciado para as pessoas. Quando ela vai fotografar, ela tem uma sensibilidade diferente em relação a isso. Ela tem o olhar de paisagem, de possibilidades e de ângulos, talvez diferenciado em relação a outras pessoas que não passaram por essas mesmas etapas. É isso mesmo, Cláudia? Sim, é verdade. É totalmente real isso. Me ajudou bastante até no fato de como atender um cliente, né, nesse diferencial de saber lidar com as pessoas, né, um atendimento mais formal para determinadas pessoas, mais informal para outros. Então, assim, é a bagagem que a graduação e que a pós me trouxeram, que foram muito importantes para aquilo que eu faço hoje em dia, realmente. Até porque a gente pensa, né, nessa questão de ter que decidir a profissão de primeira, e isso não é todo mundo que consegue, né? A gente tem uma certa uma autocobrança até, de já acertar. Isso no cotidiano, você convivendo com uma profissão que muitas vezes não é a que agrada a você, aumenta de fato os riscos de você desenvolver uma depressão, um quadro onde não vai te deixar legal nem nas outras áreas da vida? Evidentemente que sim, né? Sim. Quando você faz alguma coisa que não tem a ver com a sua natureza, no fundo você é tolhido, são produzidas uma série de toxinas diariamente no seu organismo, você é diminuído, você é reprimido em todo esse processo. Quando você faz aquilo que você gosta, é o contrário, você é nutrido, você é alimentado, você é estimulado. A gente criou um conceito chamado de ecologia humana. E por que ecologia humana? Porque na prática é o seguinte, quando a gente pensa o habitat mais primário do ser humano, não é a sua casa, não é o meio ambiente, não é o seu bairro, mas é o seu corpo. Claro. E as escolhas que nós fazemos hoje, e o tempo de vida que o ser humano tem hoje, que é o dobro do século passado, faz com que a gente tenha que, de fato, escolher e trilhar um processo muito bem elaborado. Eu conversava com a Joyce e estava colocando o seguinte, as etapas hoje elas são muito claras, mas existem instrumentos muito claros para isso. Primeiro, é entender com a sua natureza comportamental. Segundo, é entender seu tipo de inteligência. Terceiro, é escutar o seu coração e os seus sonhos. Esses três ingredientes... E os limites também, né, os seus limites, veja, eu quero e posso ou quero e não posso. Né? Então, veja, comportamentos, tipo de inteligência e sonhos, eles possibilitam que a gente possa escolher uma formação acadêmica entre as diversas existentes hoje no mundo, e são muitas, mas também são muitos os acessos às informações para você chegar àquela, ou seja, quem quer, ela vai atrás e tem a informação. Na medida que eu escolho uma formação acadêmica que seja o máximo adequada ao meu tipo de inteligência e aos meus sonhos, eu tenho que agora escolher um cargo ou atividade que eu vou exercer. E esse cargo ou atividade, ele tem que estar idealmente ligado ao objeto de conhecimento e à minha natureza comportamental. Então, um exemplo, se a pessoa fez engenharia e ele tem um estilo empreendedor, provavelmente que é o caso, no caso da Cláudia, ele provavelmente vai ser um supervisor de obras, um vendedor de produtos de engenharia, um gestor de engenharia. Por outro lado, se ele é uma pessoa que tem a natureza mais detalhista, mais precisa, mais sistemática, mais detalhista, o que vai acontecer? Ele fez engenharia, mas não vai ser sucesso nessa atividade. Ele vai ser sucesso como calculista, como projetista, né? Como alguém que seja especializado naquele segmento. Então, na realidade, são janelas que as pessoas têm que cuidadosamente abrir para que ela possa ter sucesso. Joyce, você concorda nesse caminho? Sim. Assim, eu acho que, sem dúvida, hoje você tem essas possibilidades, até no autoconhecimento, em buscar algumas orientações, e como ele falou, você buscar informações para que isso te ajude. Mas, não necessariamente, né, eu como psicóloga digo assim, apesar de tudo isso, o ser humano ele é muito mais complexo, né? A gente não tem receita de bolo. Então, assim, por mais que você tenha suporte, por mais que você tenha ferramentas, né, nem sempre a assertividade é total. Então, o que acontece? Acontece que você também tem possibilidades de troca. Então, uma das coisas principais nisso é a autoconsciência. Tá, eu fiz tudo que eu mandava, né? Fiz todo esse caminho, eu trilhei tudo isso, fiz tudo isso, mas estou em algo que não está me trazendo satisfação.
Então, é um momento de se questionar e até mesmo de mudar. Como eu falei, todas as experiências da vida, hoje, elas vão ser importantes no caminho que você for escolher. E se tiver que trocar, troque. Cláudia, se permita isso. Quais foram esses, assim, os tipos de crise que você sentia? Porque isso gera uma crise, né? A insatisfação, ela faz a gente pensar na vida como um todo. Como um todo. Não é só a profissão, né? Não, envolve... Quando você estava indo para o trabalho, né, em algo que não estava te realizando, o que passava pela sua cabeça? Como é que você desenvolvia o trabalho naquele lugar? Pois é, para começar, eu já não ia muito satisfeita, né? Aquela situação, eu vou trabalhar amanhã, vou trabalhar depois de amanhã. Era um peso. Era um peso. Era um peso, porque para mim é uma atividade que realmente não... Eu sou movida a paixão, na verdade. Então, assim, eu não me apaixonava pelo que eu fazia. E todo dia você tem que exercer aquele trabalho rotineiro, burocrático, que não tem a ver com a minha pessoa, não tem a ver com o que eu gosto. Isso te cansava Isso mais? me cansava bastante, me deixava, assim, exaurida, na verdade. Né? Psicologicamente, não fisicamente, mas psicologicamente me afetava muito. E depois que você encontrou a fotografia hoje? Nossa, hoje eu tô realizada, eu trabalho sábado, domingo, feriado, dia que for. Eu vou mostrar o seu site aqui, que eu estava dando uma olhadinha antes do programa, claudiaalves.net. Você faz fotografias para casamentos em especial? Isso. Meu foco é casamento. Onde é que você se dedica? Então, meu foco é casamento, ensaios de casal, ensaios de família, gestantes. Obviamente que eu também exerço outros trabalhos, mas o meu foco é basicamente esse. Legal. E aí é nisso que você quer trabalhar com fotografia, com isso então, para hoje? sempre. Eu me encontrei, tô realizada. Adoro o que eu faço. Que bom. A gente tem uma pergunta do Valdemar de Amarante, via Facebook. Obrigada, Valdemar, pela sua participação aqui no Conexão Futura. Ele fala: sou bailarino no Piauí e sempre quis ser profissional. Com poucos investimentos e valorização, tem sido uma luta constante me manter na área. Ser artista nunca me deu muita grana, mas me dá grande motivação para viver. Essa é uma questão que todo artista praticamente enfrenta, né? São raras as exceções. Mas a questão financeira também acaba pesando na hora de escolher. Sim. Isso pode ser, lá na frente, uma pedra na saúde mental, psicológica, física. Vocês como consultores, o que vocês pensam disso? Da escolha baseada, né, na questão financeira. Eu acho que assim, a gente tem que equilibrar tudo, né? O que é uma satisfação, o que é ser feliz? Então, assim, primeiro eu acho que até esse conceito de felicidade, ele é extremamente pessoal. Tem um autor chamado Dejur que diz que não há trabalho sem sofrimento. De alguma forma, né? Mesmo com prazer. Quer dizer, há sempre alguma coisa que você não vai gostar, não há prazer 100% do tempo. Não é? Então a gente também tem que ajustar isso. Então, determinadas coisas, apesar de ser artista, mas de repente você precisa fazer algumas coisas que também vá te dar prazer, mas que traga uma outra forma. Será que você vai estar totalmente feliz assim? Então, algo que você possa ajustar. De repente, até mesmo sendo um professor de dança, um professor dando aulas nessa área, que você, ao mesmo tempo, você está gostando, você está tendo prazer com isso, mas você também tem uma forma, né, de subsistência. Então, eu acho que é importante, na hora dessa escolha, pesar todas essas questões. E uma das coisas que me preocupa muito com a geração atual, que eu ouço muito entre os jovens, né, que é um sucesso muito rápido, esse sucesso muito atrelado a dinheiro, e muitas dessas vezes isso não vai acontecer, né? Porque nem sempre o dinheiro é a realização e nem sempre ser muito rápido você vai chegar exatamente onde você quer. Então, é importante analisar tudo isso e pensar que trabalho é algo que você realmente vai precisar fazer o resto da vida. E nós estamos cada vez vivendo mais. Então, se estamos vivendo mais, provavelmente teremos que trabalhar também durante mais tempo. Então, é lógico que se eu puder fazer aquilo que eu gosto e que me dá prazer, sem dúvida, eu terei mais possibilidade de não desenvolver doenças associadas ao estresse. Claro, evidentemente algumas profissões demandam um envolvimento, às vezes psicológico, muito maior. Mas as novas tecnologias, né, a internet, a comunicação, está acelerando muito os contatos profissionais. Como equilibrar isso também? Porque a gente está plugado nas redes sociais, a gente também precisa dar respostas mais imediatas, rápidas, às vezes não tem fim de semana, você mistura muito, né, essa vida profissional com a pessoa. Como equilibrar isso para não fazer perder nenhum dos lados da nossa vida?
Eu sei que eu estou fazendo perguntas assim que não tem uma fórmula, mas assim, algumas dicas nesse sentido, né? Eu acho que qualquer atividade feita de maneira exagerada, não importa qual, leva um pouco aquele questionamento o que é a diferença entre o remédio e o veneno, né? E a diferença está exatamente na dosagem. Se você faz muito alguma coisa, seja o que for, isso vai se transformar num veneno e vai ser ruim para o seu organismo. Em relação à pergunta anterior, eu queria fazer um comentário que eu entendo que é interessante, porque o jovem, ele se pergunta o seguinte: qual é a profissão de futuro, né? Então, quando ele pergunta a profissão de futuro, ele está muito preocupado qual vai ser aquela profissão que, na hora em que ele se formar, ele vai ganhar muito dinheiro, preferencialmente, e vai se realizar com aquilo. A questão que a gente tem colocado, que essa pergunta ela é inadequada. Na nossa visão, a pergunta adequada seria: qual é o profissional, quais são as características do profissional de futuro? Quando você faz essa pergunta, ela leva você para um outro patamar de você se perguntar o seguinte: eu estou oferecendo o melhor? Eu sou, por exemplo, no caso dessa pessoa que fez a pergunta, o melhor bailarino, ou eu sou o melhor escritor, eu sou o melhor fotógrafo, como a Cláudia, eu sou o melhor nisso, naquele contexto. Se você é melhor, e se mostrar que você é melhor, você vai diferenciar e você vai provavelmente ganhar mais do que a maioria. Mas se você fizer uma coisa que é muito típica do brasileiro, você pergunta normalmente para as pessoas, elas vão dizer: eu estou na média. O brasileiro, ele terminou perdendo o conceito do que significa a média, mas média significa ser medíocre, certo? E grande parte das pessoas, ao dizer eu estou na média, no fundo eles estão dizendo eu sou medíocre. E aí, se ele é medíocre na profissão, ele também vai ser medíocre no salário e em tudo mais na sua vida. Então, na realidade, ele tem que se perguntar quais são as características do profissional de futuro. E aí, é ser melhor no que faz, ter muito prazer naquilo que faz, se nutrir a cada dia, é melhor utilizar as tecnologias, porque como você colocou a questão tecnológica agora, a tecnológica é de acesso comum a todos praticamente. Vai sair na frente quem fizer o melhor uso dessa informação, o uso mais adequado, o uso mais focado dessa informação. E até buscar os seus diferenciais, né? Porque eu acho que isso que o Jorge está falando qual é o meu diferencial em relação a esses, porque o que eu tenho visto hoje também é que essa corrida está muito grande, é uma competitividade enorme. Isso gera uma tensão. Exatamente. Vamos deixar esse ponto de interrogação para o público. Muito obrigada pela participação de vocês no programa, pelo seu depoimento, pelo conhecimento que vocês colocaram e até uma próxima oportunidade, gente. Bom, obrigada. Prazer. E a você de casa também, muito obrigada mais uma vez pela sua atenção, sabendo que amanhã Conexão Futura volta a partir das 2h30 da tarde. A gente se vê. Até lá!